Olha aí, pessoal, Bolsa de Valores está bombando, atingiu a máxima histórica, 136 mil pontos, pela primeira vez na história, né? Pela primeira vez desde 97, quando o número foi reformulado, né? Mas, caramba, um patamar aí inalcançável. Até alguns anos atrás pensava-se assim, mas agora foi atingido e, meu amigo, estamos voando, a economia está voando, não é mesmo? Bem, na verdade não, porque se você considerar esses números do Ibovespa pela inflação, você vai ver que na verdade faltam 35% ainda de ganho em cima do valor atual para nós chegarmos no maior patamar que a Bolsa de Valores já atingiu. Pois é, estamos isso aqui abaixo do pico da Bolsa que foi lá em 2008, meu amigo. Pois é, e se a gente considerar isso aqui em relação ao dólar? Aí faltam 77% para a gente chegar na máxima histórica, sem considerar a inflação do dólar. Vai vendo. Vamos conversar sobre esses números aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, chegamos aos 136 mil pontos, né? Olha só, esse aqui é o gráfico do dia de hoje, né? Ficou nessa faixa aí dos 136 e alguma coisa, fechou nessa faixa, né? Chegou a cair abaixo desse patamar, mas bem, ontem já tinha batido o recorde, né? Hoje é dia 20 de agosto. Ontem, dia 19, já tinha dado 135 mil pontos, né? E hoje chegou então aos 136 mil, estacionou nesse patamar. Um crescimento muito grande se a gente considerar aqui o decorrer deste ano, né? Na verdade, a gente teve duas barriguinhas desde que teve aquele fundo do poço lá, quando o Lula começou a falar um monte de bobagem e tudo mais. Então, no ano, não é um ganho tão substancial, 2%, mas naquela época, né, nesse fundo do poço aqui, nós estávamos com 10% de perda no Ibovespa então, né? E aí, se a gente considerar o período máximo, vamos ver que sim, estamos na máxima histórica aqui, então, do Ibovespa, né? Esse máximo aqui leva alguns anos em consideração, 10 anos só, nesse gráfico, né? Então, é um número para se festejar, não é mesmo? É uma valorização, não dá para negar isso, porque o gráfico mostra aqui, quando a gente reduz o período de comparação, 6% de ganho neste mês, né? Tudo bem que já tinha perdido um bocado este ano, mas superamos aqui o patamar que terminou lá em dezembro, que eram as máximas até então, né? É um ganho de fato aí, com certeza, está subindo, é algo a ser comemorado para quem investe, para quem tem patrimônio em bolsa de valores e está vendo uma valorização aí nesses patamares, né? Lembrando que isso aqui é o Ibovespa, aquela cesta de ações ali que são consideradas para a formulação desse índice. Algumas ações específicas subiram mais, caíram, enfim, né? Tem as suas particularidades. O Ibovespa é usado para medir a saúde das ações brasileiras e das empresas brasileiras de maneira geral. Só que conforme eu já adiantei aqui neste vídeo, esses números são fantasiosos, né? Em primeiro lugar, é importante lembrar que esse índice Ibovespa aqui iniciou com 100 pontos lá atrás, em meados dos anos 60. E de lá para cá, 12 zeros já foram cortados disso. 12 zeros. Você consegue imaginar isso, meu amigo? Pois é, aí lá em 97 foi feito o reajuste do índice, né? Agora estávamos com o real, o índice estava na casa dos milhões, aí mesmo com cortes sucessivos, resolveram cortar isso para 1.000 pontos, né? Ou algo perto de 1.000 pontos, então iniciar o índice nesse patamar aí. E aí fica a grande questão, a grande pergunta, né? Você acha que a Bolsa de Valores subiu 136 vezes de lá para cá? Aliás, foram 10 mil pontos, né? Você acha que a Bolsa de Valores subiu isso tudo? De lá para cá, as empresas ficaram mais valorizadas nesse patamar? Obviamente não, quase 14 vezes de aumento de valor de mercado, né? Isso aí reflete, obviamente, a desvalorização do real nesse mesmo período, que foi considerável, né? Então, se você, aqui o pessoal do Invest News fez um ótimo trabalho comparando esse índice Ibovespa, né, para lançar luz sobre a realidade dos números que nós estamos observando aqui. Se você considerar
a desvalorização do real, ou seja, a taxa oficial de inflação, oficial, tá? Aí são quase 150% desde a máxima histórica que foi lá em 2008, né? Então, eles fazem aqui uma análise do índice pela inflação, chegam ao maior patamar que foi aquele lá de 2008, né? Então, foram um valor aqui de 73 mil pontos em maio de 2008, né? 20 de maio de 2008, que foi o maior patamar em valores reais, trazendo isso a valor presente, né? Então, se você avaliar esse número no índice atual, pelos valores atuais, ele seria de 183.715 pontos. Ou seja, né, tá faltando muita coisa para a gente chegar nesse patamar, ou 35% de valorização em cima do atual patamar, né, meu amigo? E valorizar 35%, a Bolsa de Valores, né, se a gente considerar o espaço de um ano, né, o ganho foi de 18%, porque valorizou pra caramba nesse período, tá? Então, ou seja, teria que valorizar o dobro do que já valorizou nos últimos 12 meses para atingir o maior patamar já registrado, corrigido pela inflação, que foi lá em 2008. Olha que coisa deprimente. Tem mais de 16 anos que a Bolsa de Valores não atinge o seu pico, não atinge o seu máximo, atingiu lá atrás. E o que aconteceu em 2008, né? Em 2008, propriamente, no ano propriamente dito, nada. Estávamos aí na metade do segundo mandato do Lula. Então, a Bolsa de Valores estava subindo de forma contínua desde aquele pequeno crash ali nos anos 2000, aquela pequena recessão. Lá do final também teve uma queda no final do governo FHC. Depois isso foi subindo de forma constante. Lembrando, estávamos no auge do boom das commodities, então o Brasil surfou muito nessa história aí. Muitas commodities empresas relacionadas a commodities foram valorizadas nesse período, né? Então, você teve uma valorização até 2008. Depois disso, a Bolsa de Valores nunca mais recuperou o seu auge. Por quê? Porque estávamos com problemas econômicos estruturais desde aquela época, né? Que foi mais ou menos quando o Guido Mantega entrou como ministro da Fazenda do governo Lula. E aí depois nós tivemos o problema da Dilma Rousseff, né? Que deteriorou ainda mais a economia brasileira e lançou o Brasil num buraco do qual nós nunca mais saímos. Essa é a verdade. O que os governos petistas fizeram não foi recuperado por inteiro ainda aqui no Brasil. Você pode considerar que há algum grau de especulação nos valores de 2008, justamente por conta do boom das commodities, o Brasil estava em alta e tudo mais. O valor de bolsa do Ibovespa é especulativo, né? É um valor de mercado, portanto é quanto que as pessoas estimam que uma empresa vale. Na verdade, tem muita consideração a respeito de futuro, um futuro que pode nunca chegar, como é o caso do Brasil, que é o eterno país do futuro que nunca chega, né? Isso aqui, análise pela inflação. E agora a análise pelo dólar. Quanto que nós teríamos, então, de valor aí a alcançar para chegar no patamar mais alto lá no passado? Que também, por sinal, foi em maio de 2008, né? Foi o melhor momento da Bolsa de Valores sob qualquer indicador, né? Qualquer indicador decente, obviamente, né? Então, isso aqui você faz a conversão do valor da Bolsa em dólares, né? Transformando o Ibovespa em dólares, em valor em dólares. E aí você tem dois pontos a se considerar aí, que são o valor de mercado das empresas brasileiras e o dólar, a cotação do dólar. Então, quanto maior for o valor de mercado, maior esse índice Ibovespa em dólar fica. Quanto menor for a cotação do dólar, também maior esse índice tende a ficar. E aí, esse patamar, né? Hoje, em dólar, tá? 25 mil dólares, né? 25 mil pontos em dólar. Vamos colocar assim, a pontuação do Ibovespa em dólar. Agora, se você fizer essa avaliação aqui ao longo dos anos, você vai chegar à conclusão de que lá em maio de 2008, esse índice estava em 44,5 mil, 44.500, meu amigo. Exatamente. Ou seja, a Bolsa teria que se valorizar 77% para alcançar esse patamar. Isso porque a Bolsa, conforme nós vimos, estava mais valorizada mesmo, né? A inflação nos mostra isso,
E o dólar estava muito mais barato, estava 1,65 naquele momento, bons tempos, né? Estava 1,65 naquela época ali, ou seja, a bolsa hoje, considerada em dólar, teria que subir 77% para atingir esse patamar, né? Você consegue até ver isso nos gráficos aqui, né? Vou esticar esse gráfico. Aqui do BR Investing só vai até 2011, então a gente não vai ver o gráfico de 2008 que deveria chegar aqui para cima, né? Mas você pode ver que hoje nós estamos aqui num patamar que sequer é comparável àquele lá em 2019, esses aqui em 2019, né? Os picos lá no início do governo Bolsonaro, né? Ou seja, a gente nem recuperou isso ainda. Aliás, a gente nem recuperou o final do ano passado. Pois é, porque o dólar se valorizou muito. A bolsa hoje está mais valorizada que em dezembro, né? Cadê aqui a comparação? Só que o dólar está muito mais caro hoje também, é por isso que nós estamos nesse patamar muito aquém dos números lá de 2011, que nem eram os mais altos, né? Por sinal. Aqui tem a valorização da bolsa em dólar, né? Ao longo dos tempos, e você pode ver que sim, de fato, aqui, ó, em 2008, em maio de 2008, nós tivemos a maior valorização. Esse gráfico aqui é em percentual, então se considerarmos que lá no início da série histórica do real a bolsa valia 0%, né? Estava ali no patamar zero, então nós teríamos tido uma valorização de 1000% aqui lá em maio de 2008, coisa que nós não recuperamos. Na verdade, estamos em 557% neste momento aqui de valorização, né? Ou seja, está muito longe do recorde histórico. As empresas brasileiras estão muito longe da sua maior margem, especialmente se compararmos com o dólar. E levando-se em consideração que o dólar também se desvalorizou nesse meio tempo aí, teríamos que considerar a inflação do dólar também. Então, meu amigo, estamos muito longe do recorde histórico do índice Ibovespa. Não se deixe enganar por falsos índices. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.